Então, agora a gente vai falar de uma palavra que não sei se eu já comentei antes, que são os Purusha. Purusha é uma das formas de expressão desse princípio de consciência cósmica. E a ideia é que eles são, assim, os princípios fundamentais que fazem com que uma vida seja bem realizada. Então, quando a gente pensa na cultura védica, assim, de qual é o objetivo da vida, a resposta são 4 componentes, ok? E dentro deles vai estar a Kama. Então, o primeiro deles é o Dharma, o segundo é Artha, o terceiro é Kama e o quarto é Moksha. Então, eu queria falar um pouco deles agora para a gente poder ter uma visão um pouco mais completa em termos do que a gente precisa na nossa vida para fazer com que a gente sinta que a vida terminou bem. Então, esse é um quadro geral que vai ser importante para a gente seguir um pouco mais dentro de Raga, certo? Que é relacionado com Kama, que a gente já está falando nos outros vídeos. Então, o primeiro é Dharma. Dharma é aquilo que, de alguma forma, te dá sustentação, te dá direcionamento, te dá sensação de apropriabilidade, virtude, corretude, as coisas estão da forma como devem ser, as coisas estão justas, as coisas estão virtuosas. É uma sensação de que as coisas estão sendo feitas da maneira certa, ok? É o princípio da justiça dentro da nossa cultura. A palavra Dharma seria ser uma pessoa virtuosa, no sentido de que ela segue os princípios éticos, ela segue a moral, ela segue a virtude ou qualquer coisa assim. E dentro da nossa cultura mais moderna, isso é a ideia de justiça, né? A ideia do virtuoso e a ideia do ético meio que se perderam um pouco na nossa, como princípio legal, e o princípio legal é, se você está fazendo algo que seja dentro do que a justiça diz que pode fazer, você está seguindo o que é como deve ser feito. Senão você vai preso, senão você recebe punição. Mas o princípio ainda é igual. Se você seguir um determinado caminho, esse caminho é bom para você. Se você pisar fora desse caminho, esse caminho é mau para você. Ok? E hoje, ainda que a gente pense muito nas coisas assim, será que isso é legal ou ilegal? Será que isso é justo ou injusto? Na época védica, isso era expresso através do conceito de Dharma. E Dharma, nessa época, envolvia a sensação de que aquilo que você está fazendo não é exatamente você, num sentido muito eu quero isso, eu sei isso, eu faço isso. É uma sensação de abrangência onde você se sente parte de um funcionamento maior, ok? Como essa cultura é uma cultura onde existe um princípio de consciência cósmica e ele rege tudo, é como se você chegasse para tocar numa orquestra e você falasse assim, mas o que o maestro quer que eu toque? Certo? Eu posso ser o maior violinista, o maior artista de todos os... Mas no momento em que você entra dentro de uma orquestra, se você faz as coisas muito dissonantes, você pode estar fazendo a coisa mais espetacular do mundo e que eu estou atrapalhando. Certo? Então essa noção do Dharma não é só assim, eu sou o maior violinista da face da terra de todas as eras. Eu toco muito bem esse violino dentro dessa sinfonia, dentro dessa orquestra. Então essa noção de Dharma, ela é uma noção que envolve um princípio de corretude interna, uma ética, mas também um princípio de corretude dentro da sociedade. E esse é o atributo mais relevante para a gente falar de Dharma num aspecto um pouco distinto do que é a nossa cultura, certo? Porque na nossa cultura, se você fala assim, mas eu sei que eu sinto que eu vou ser um bom advogado e que eu preciso estudar e que eu preciso defender boas causas, e não sei o que e tal, não sei o que e tal, e você está sempre pensando em você, isso ainda não é um conceito dármico, no sentido da palavra dentro do entendimento védico, porque o Dharma ainda está inserido dentro de um contexto social necessariamente, certo? Então, o teu Dharma, assim, dentro da nossa cultura, poderia ser assim, mas eu sei que eu vou ser um ótimo
consertador de prancha, que seja. Mas se a sociedade toda naquele momento está falando, olha, mas a gente precisa de você nesse momento fazendo isso, a gente sabe que você vai fazer isso bem, isso não é eventualmente consertar a prancha, esse aspecto do que a sociedade precisa é um elemento muito importante dentro da ideia de Dharma. Okay? A ideia da cultura védica é que você não faz as coisas para a sua salvação ou porque aquilo é importante para você e aquilo vai te dar mais riqueza por si só, de uma maneira individualista. A cultura védica é uma cultura onde o funcionamento da coletividade tem preponderância sobre o funcionamento do indivíduo, ainda que o funcionamento do indivíduo seja muito importante dentro do funcionamento da coletividade. Ela é menos liberal do que a nossa cultura, no sentido de assim, só faz o que você quiser, que você tem o direito de fazer o que você quiser, e a sociedade meio que é um resultado de um somatório de um monte de indivíduos fazendo o que isso quer. Dentro da cultura védica não, existe uma tradição e você só chegou ali porque aquela tradição te mantém vivo, e essa tradição é o que mantém você vivo melhor do que você achando que você é um indivíduo isolado, um Robinson Crusoe da vida. Ok? Então, esse é um aspecto importante. Dentro da cultura védica, o conceito de Dharma ele é menos liberal do que um self-made man dos Estados Unidos. Ok? Coisa que pode parecer próximo, mas não é uma ética protestante do tipo, você tem que desenvolver os teus dons, enriquecer e ficar servindo a sociedade de uma maneira só de você para a sociedade. Toda hora isso tem uma inter-relação, ok? No momento em que você está desenvolvendo esse Dharma, a ideia é que toda a sociedade está reconhecendo você como algo prestativo e como algo benéfico. Porque, claro, você não está fazendo aquilo que é só para você. No caso que o exemplo foi consertar prancha porque eu era muito bom de consertar prancha, que seja. Entendeu? Você está fazendo uma coisa onde toda a sociedade está falando, isso tem muito valor para a gente. Isso é uma coisa que a gente precisa e é uma coisa que você faz bem. Continue fazendo. Dessa forma, você pode estar varrendo lixo, ou cuidando de uma criança no hospital, ou plantando a árvore do não sei o que. Não importa o que você está fazendo. Toda a sociedade está batendo palma para você. Porque entende que aquilo dali é uma organização comunitária, é uma organização coletiva. E nisso te traz uma prosperidade material. Não significa que você está milionário, mas significa que as coisas que você entende que é necessário para você viver a tua vida bem estão sendo atendidas, materialmente falando. Você não tem uma privação material, ok? Então esse conceito de artha não é um conceito de riqueza no sentido de assim, a conta bancária. É um conceito de prosperidade. Tudo aquilo que você sente que é necessário para a sua sustentação material está bem atendida e com prosperidade. Não é uma coisa assim, sabe, que você está tendo o mínimo que você precisa, não sei o quê. Não, as coisas estão nascendo novas sementes, aquela árvore se espalha. Okay? Ela é frondosa, dá muitos frutos, e aquilo atende a todo mundo, aquilo gera um ciclo, aquilo é de crescimento. Okay? Mas não é uma coisa assim super expansiva, fazendo impérios. É uma coisa que vai crescendo, certo? Você termina melhor do que você começou. Então, Dharma, que é essa noção de desenvolver suas vocações dentro de uma apropriabilidade daquele mundo social ali. Artha, a capacidade de ter uma sustentação e uma satisfação no teu mundo material. E Kama, que é o que a gente está conversando hoje, é a fruição dessa condição, pelos sentidos, ok? Então, você quer viajar para conhecer não sei onde, você viaja. Você quer criar não sei quantos filhos, você cria. Você quer ter um trabalho que faz isso, você faz isso. Você quer morar num lugar tal, você mora isso. São coisas que você está assim, eu quero isso, vivenciar isso através dos meus sentidos. Que seja, qualquer um que seja. Qualquer um desejo. Pode ser um desejo assim, eu quero ficar meditando 10 dias. Que seja. Assim, mas você ainda está com foco de ir para um lugar, você ainda está com foco de conhecer não sei o que. A experiência ainda é da sua mente com o externo. Ok? Você está fazendo coisas para vivenciar sensações que você sente que sejam importantes de vivenciar. Mas é importante você vivenciar e não tem nenhum problema de você vivenciar. Lembra que a gente já conversou sobre Kama aí uns 2, 3 vídeos atrás? E a ideia é que você está fazendo coisas que aquilo dali, no final das contas, está te trazendo
um maior conhecimento de si. Você morar no lugar que você quer morar, ter o carro que você quer ter, comer a comida que você quer comer, não necessariamente é uma coisa que vai te transformar numa pessoa menos espiritualizada. Essa cultura é muito pelo contrário. O próximo passo, que é assim, estar além do mundo, das oscilações do mundo material, envolve você zerar o jogo. E não exatamente parar de jogar o jogo. Esse zerar o jogo é uma terminologia de menino que significa assim, você jogou o jogo até o final, e quando você terminou o jogo, você ganhou o jogo, e isso fez com que o jogo perdesse a graça. Você não precisa mais jogar ele porque você zerou. Então, pelo menos assim, na vivência de menino, isso é uma coisa bem característica. Você fala assim, essa fita eu não quero jogar mais porque eu já zerei ela. Entende? Ela perdeu a graça, você queimou a ficha, você queimou aquele desejo ali, aquela necessidade. Já foi, você fala assim, cara, isso daí já não me move mais, entendeu? Então, esses são os 3 bases. Dharma, Artha e Kama, ok? Dentro dessa perspectiva, o que acontece quando existe essas 3 áreas bem atendidas? Floresce um quarto aspecto, que é o aspecto de moksha. Moksha significa você estar de boa. Do tipo assim, você já não está mais tão preocupado se você vai conseguir um emprego tal, ou se você vai participar da competição tal, ou se você vai descobrir o negócio tal. Aquilo dali, se acontecer, aconteceu, se não aconteceu, não aconteceu. Se você vai morar num lugar tal, se você vai viajar num lugar tal, se você vai conhecer a pessoa tal, se você vai cantar a peça tal, todas as coisas que antes eram muito importantes na tua vida, você começa a falar o seguinte, cara, mas eu já vivi todas essas coisas, e alguma coisa dentro de mim eu percebo que elas não são a resposta final. Elas são respostas transitórias, e são válidas de serem respostas transitórias, mas elas te levam a uma questão final. A questão final é, mas é só isso? O jogo acaba aqui? E a resposta é, existe algo além da fruição material. A fruição material é importante, ela é bem-vinda, mas existe algo além que amadurece depois de que você encontra todos esses setores bem atendidos na tua vida, e existe ainda algo dentro de você que fala, existe algo mais. Existe um princípio superior, sublime, ulterior, divino, qualquer coisa, que te dá ainda um último movimento. Só que não é mais um movimento dentro de um sentido materialista. No materialismo, você já respondeu tudo e nada mais é estritamente fundamental e que você precisa resolver. Então esse movimento, que é um movimento para além do mundo material, é um movimento de moksha, onde você quer se libertar da necessidade de que o mundo material te satisfaça, ou da busca de satisfação através do mundo material. Então moksha é quando você está de dentro para fora satisfeito com a ideia de que o mundo material poderia te atender ultimamente. Esse movimento passa a ser uma coisa interna e você se sente muito de boa em relação às coisas das flutuações do mundo material, certo? Então moksha é esse estado onde você já está em um certo grau vacinado do mundo material e você começa a desenvolver uma busca interior por um estado de harmonia, centramento, tranquilidade, equanimidade, que vem através de um contato com um princípio do espírito, ou qualquer coisa que você queira chamar aí, só que não é mais o mundo através de sentidos externos. Ok? Então, Dharma, Artha, Kama e Moksha, os Purusharthas. Certo? Colasso? De placa.